Nós vamos dedicar o estudo de hoje à memória e para a elevação da alma de um dos grandes vultos judaicos contemporâneos, literalmente um gigante da nossa geração, que no dia de hoje nós lembramos o seu primeiro Yortzeit, o primeiro aniversário de falecimento, do Rabino Adin Even Israel, Adin Steinsaltz. Nasceu há um ano atrás e, por ser a data do Yortzeit, nesse dia costuma-se estudar em memória da alma falecida, e dentro do campo do estudo da Torá se prioriza o estudo de Mishnayot. Se procura dentro do Talmud estudar Mishnah, conforme explicam os nossos sábios, que as letras que compõem a palavra hebraica Mishnah, numa outra combinação, elas formam a palavra Neshama. Neshama significa alma, e a partir disso se elabora e se desenvolve essa ideia de que o estudo da Mishnah, em especial, é benéfico para a elevação da alma falecida. Então, lembrando a memória, a saudosa memória do querido Rabino Adin, vamos estudar uma Mishnah que se encontra no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, no capítulo 1. Nesse capítulo, na Mishnah de número 12, nesse capítulo a Mishnah nos traz como foi a corrente de tradição dos nossos sábios, nos dizendo que em cada geração haviam líderes espirituais e que eles encabeçavam a sociedade judaica, o campo espiritual, e eles zelavam pela transmissão e continuidade dos ensinamentos da Torá, e eles estavam incumbidos de passar as tradições e ensinamentos para a geração seguinte. Isso desde Moshe Rabbeinu, que recebe a Torá no Monte Sinai diretamente de Deus, passando por geração em geração. Então, se Moshe Rabbeinu viveu há cerca de 3.300 anos atrás, a Mishnah foi escrita por sábios que viveram há cerca de 2.000 anos atrás. Então, a Mishnah, depois que nos trouxe todas as gerações que vieram e que passaram desde Moshe Rabbeinu em diante, nos chega até a geração de Hillel e Shammai, Kiblu Mehem, dizendo que os sábios Hillel e Shammai, que deram origem às escolas rabínicas que levam os seus nomes, Beit Hillel e Beit Shammai, eles receberam a tradição e também a liderança espiritual dos líderes anteriores da geração passada, de Shemaiah e Aftalion. E aqui a Mishnah nos traz ditos de cada um dos sábios, ou mensagens, ou ensinamentos que eles costumavam transmitir e repetir. Então aqui ele nos chega à geração de Hillel e Shammai e começa nos trazendo ensinamentos, alguns ensinamentos do sábio Hillel. Hillel dizia: Hevei mitalmidav shel Aharon, seja dos discípulos de Aharon. Aharon a Cohen, irmão de Moshe, que foi o primeiro Cohen Gadol, o primeiro sumo sacerdote que tivemos, inclusive. Então, Aharon personificava um tipo de liderança muito especial, inclusive distinto, diferente do seu irmão Moshe, do grande Moshe Rabbeinu. Aharon exercia um outro tipo de liderança, e muito especial. E aqui a Mishnah nos diz: seja dos discípulos de Aharon. Em outras palavras, siga os caminhos de Aharon. Siga a sua conduta, imite a sua conduta, siga nos seus passos. Qual era a conduta de Aharon, entre outras? Ohev Shalom, Verodev Shalom. Aharon era conhecido, e assim ele ficou lembrado e caracterizado como uma pessoa que amava a paz e perseguia a paz. Era uma pessoa que amava a paz, apreciava a paz, mas não somente que ele apreciava a paz, ou seja, sabia apreciar quando há paz no mundo, paz na terra, paz entre as pessoas,
paz conjugal e familiar, paz de espírito, paz consigo mesmo. Ele nos diz, uma pessoa tem que saber apreciar a paz, amar a paz, saber o grande valor que tem a paz em todos os seus aspectos, em todos os seus sentidos. Então ele nos diz que essa era uma característica de Aharon, que a gente deve seguir nesses passos, ser uma pessoa que ohev shalom, que ama a paz, que aprecia a paz. Mas não somente isso, continua Hillel nos falando na Mishnah, seja também alguém que rodev shalom. Não só alguém que ama e aprecia a paz, mas alguém que é proativo, que persegue a paz. Ou seja, não só aprecia a paz, mas quando falta paz, vá buscá-la, vá procurá-la. Faça tudo o que é necessário para promover a paz, para ir de encontro a ela. Isso significa um nível adiante, um nível acima, não só amar a paz ou apreciar a paz quando ela existe, mas mesmo quando ela está faltando, ir ao encontro dela, buscá-la, procurá-la incansavelmente, perseguir a paz de forma proativa. Essa era a recomendação de Hillel. E mais do que isso, prossegue Hillel aqui nessa Mishnah nos dizendo, ele continua nos dizendo, seja uma pessoa assim como Aharon era, que ohevet abriot umekarvan la Torá. Ame as criaturas, que essa também era a marca registrada de Aharon HaKohen, alguém repleto de amor, que amava as criaturas, amava indistintamente todas as pessoas, sem importar a sua classe social, econômica, seu nível de conhecimento ou até seu nível de religiosidade e de prática. Ele tinha amor para dar, não vender, para dar e abusar. Né? E, de fato, era uma pessoa que amava as criaturas. Então, nos diz o sábio Hillel, siga nos caminhos de Aharon, seja um discípulo de Aharon, siga os seus passos, e seja também alguém que ohevet abriot, que ama as criaturas, umekarvan la Torá, e aproxime-as da Torá. E é interessante e conhecido o dito, a explicação do Alter Rebbe do Rav Shneur Zalman no Tanya, no capítulo 32 da primeira parte do Tanya, Likutei Amarim, 32 em hebraico, forma a palavra Lev. Lev significa coração, e de fato se diz que esse capítulo que versa sobre o amor ao próximo é o coração do Tanya. Então lá o Alter Rebbe pergunta por que aqui na Mishnah o sábio Hillel usa essa expressão, por que ele diz ohevet abriot, ame as criaturas, por que ele não fala ame a gente, ame as pessoas, ame o teu próximo, ame o semelhante? Qual o significado dessa expressão? Por que ele utiliza justamente essa expressão, ame as criaturas? E a explicação que o Alter Rebbe, que o Rav Shneur Zalman nos dá no Tanya é que mesmo quando a gente se depara com um tipo de pessoa, que à primeira vista, e não só à primeira vista, mesmo analisando com profundidade, a gente não vê qualidades e virtudes nessa pessoa. E mesmo procurando, até com uma lupa, a gente só vê defeitos e falhas, falhas de caráter, defeitos na personalidade, na sua conduta, e etc. E a gente não vê nada de bom nessa pessoa. Não é? E no final das contas, se a gente analisar, puxa, mas insista e busque uma qualidade, uma virtude, sabe possivelmente qual a única qualidade que você vai encontrar nessa pessoa, algo que não pode se negar, que é uma criatura. Uma criatura humana, uma criatura, em outras palavras, que foi criada por Deus. Deus criou essa pessoa. Essa pessoa se comporta de forma inadequada, ou muito pior do que isso, ela age de forma negativa, faz o mal, comete coisas ruins, mas é uma criatura. E isso que nos diz o sábio Hillel, siga nos passos de Aharon HaKohen, seja um discípulo de Aharon, alguém que sabia amar as criaturas, mesmo aquelas pessoas que parecem não ter nenhuma outra virtude, nenhuma outra qualidade, além do fato de terem sido criadas um dia por Deus, são simples criaturas. Ame as criaturas. E prossegue Hillel na Mishnah e fala o mekarvan la Torá, e aproxime-as da Torá.
E na realidade, de acordo com a explicação do Alter Rebbe no Tanya, essas duas partes da Mishnah são independentes. Ou seja, ele nos explica que a recomendação de Hillel, ao seguir os passos de Aharon, ame as criaturas e aproxime-as da Torá. Na verdade, são duas coisas. Ame as criaturas, simplesmente por serem criaturas de Deus, mesmo que pareçam não aparentar nenhuma qualidade, nenhuma virtude, etc., mas ame as criaturas. E aqui, na verdade, ele explica que a Mishnah não está dizendo ame as criaturas para aproximá-las da Torá. Ou seja, faça desse amor da criatura, expresse amor ou transmita amor às criaturas com o objetivo, com o intuito de, no final, aproximá-las da Torá. Diz não, ame as criaturas, isso é uma mitzvah per si. Ame as criaturas indistintamente, ou sem motivo de ser, sem razão, independente de qualidades, pelo simples fato de serem criaturas e mesmo sem qualquer outro interesse, ou mesmo que seja algum interesse sublime, elevado, sem outros objetivos, sem outras finalidades, nem mesmo, inclusive, com o intuito de aproximá-la da Torá. Ame as criaturas. Isso é uma mitzvah à parte. Depois a Mishnah nos diz, possivelmente, quando você amar a criatura, isso vai estabelecer um relacionamento, uma empatia, um contato e etc. Quem sabe, eventualmente, você também vai estar habilitado para, no final das contas, aproximá-la da Torá. Mas isso, aproximá-la da Torá, é uma coisa a mais. Mesmo que a pessoa não conseguiu aproximar o outro da Torá, mas ele está amou a criatura, com isso ele já cumpriu uma mitzvah, ele já está cumprindo a recomendação do sábio Hillel, já está indo nos passos de Aharon, ao amar a criatura. Se além disso também conseguir aproximá-la da Torá, então isso é um fator adicional, é um lucro adicional. Mas mesmo que ele não tenha conseguido aproximá-la da Torá, ele cumpriu com a recomendação de amar as criaturas. Porque esse amor, o amor genuíno, o amor autêntico, é aquele amor desinteressado, até sem interesses espirituais, nobres, sublimes, como de aproximar a Torá. Mas, de certa forma, também se explica que ame as criaturas e aproxime-as da Torá. Quando você ama de fato alguém, você quer proporcionar tudo o que há de bom e de melhor para essa pessoa. Tudo aquilo que você sabe, você vivenciou, e você tem certeza que isso é tão bom e positivo, a ponto de achar isso indispensável, né? Na vida, né? Uma pessoa não pode ficar privada disso. Então, de certa forma, se fala que também esse é um significado da sequência da Mishnah, ame as criaturas. Se você estiver amando as criaturas, e você sabe o que é Torá e o valor da Torá, você vai querer aproximá-las da Torá. Você vai considerar que elas não podem ficar privadas de um tesouro tão imenso, de um benefício como esse na vida. Então, por isso se diz, ame as criaturas. Amando-as, você vai querer proporcionar a elas o que há de bom e de melhor, e não existe coisa melhor do que a Torá, para iluminar a nossa vida, dar sentido e significado à nossa existência, nos orientar, nos guiar para uma vida plena, feliz e de realização. Então, isso significa ame as criaturas, e amando-as, você vai querer aproximá-las da Torá, vai querer proporcionar também a elas acesso à Torá. Inclusive, alguns explicam também um dito dos nossos sábios que diz: Im lamata Torah harbe, na Mishnah também, porque a avó na ética dos pais, se você estudou muita Torá, al tachzik tová leatzmecha. Não se vanglorie por isso, não se autoconsidere, não sustente que você fez muita coisa boa. Talvez você não fez mais do que a sua obrigação. Ou seja, se Deus nos deu a Torá até como um guia de conduta, um manual para a nossa existência e plena e feliz, então... Mas traduzindo ao pé da letra, alguns mestres nossos explicavam essa Mishnah assim: Imlamata Torá arbe, se você teve o privilégio de ter acesso à Torá, você estudou muita Torá,
traduzindo ao pé da letra, Al tachzik tová leatzmecha, não segure, não retenha o bem, o benefício apenas para ti. Lamat Torah arbe, Al tachzik tová rak leatzmecha. Se você estudou muita Torá, você teve esse privilégio, compartilhe isso com outros. Passe para os outros, faça transbordar e que isso ilumine também a vida dos outros, que não apenas você seja beneficiado, né? Não segure, não retenha toda essa benesse apenas para si, mas compartilhe para todos. Então essa é a Mishnah que nós escolhemos, e não por acaso, porque nós achamos que essa Mishnah, os seus ensinamentos, a sua mensagem, como também os seus personagens, eu creio que elas estão muito associadas à figura especial do Rabino Adin Stein. Ou seja, tanto esses personagens mencionados na Mishnah, um personagem bíblico, Aharon HaKohen, que viveu há 3.300 anos atrás, como o sábio, personagem talmúdico, sábio da Mishnah, Hillel, que viveu há cerca de 2.000 anos atrás, nas suas características, eu acho que eles inspiraram em muito, e o próprio Rabino Adin personificava em vários aspectos aquilo que eles nos transmitem, seja na sua atitude, na sua forma de agir, como também na sua filosofia de vida, na sua mensagem de vida. Então, primeiro, como se fala que Aharon era uma pessoa que amava a paz, perseguia a paz e promovia a paz entre as pessoas, não só entre as pessoas, também entre as pessoas e o Criador. Essa era a característica de Aharon, de amar. E ele tinha muito amor para dar, por isso ele amava as criaturas, amava a paz, perseguia a paz. E o próprio sábio Hillel, que nos traz esse ensinamento, ele é conhecido no Talmud pelas diversas histórias que se traz a respeito dele, diferente do seu colega Shammai, que também era um grande erudito, mas ele tinha uma postura mais austera, mais séria e etc. Mas já Hillel era conhecido pela sua bondade, pela sua paciência, pela sua tolerância. Não é? E por isso também até os seus discípulos, a escola de Hillel, eram pessoas humildes e etc. E por isso nós encontramos que muitas vezes, sempre que era possível encontrar dentro do espectro da Halachá uma margem de tornar algo permitido, então a escola de Hillel, os ensinamentos de Hillel em geral eram aqueles que procuravam ser mais lenientes. E na maioria das vezes a Halachá acaba predominando segundo os ensinamentos de Hillel, mas tudo isso está relacionado aqui a pessoa e obra, já que Hillel, ele personificava todo esse amor, toda essa bondade, toda essa paciência, tolerância, isso acabou se refletindo também nos seus ensinamentos da Torá, na sua forma de interpretação da Torá. Ele sabia captar e descobrir na Torá todos esses aspectos que seguiam nessa linha. E o mesmo nós podemos dizer sobre o Rabino Adin, que ele, inclusive até o nome Adin em hebraico significa delicado. E era uma alma muito especial, muito refinada, muito delicada e única, e que possuía essas características, possuía essa bondade, possuía essa grandeza de espírito, possuía esse amor para dar e para transmitir e etc. E eu creio que esse é um dos grandes legados que ele nos deixa. Mas, de fato, para quem talvez não conhece tanto, o Rabino Adin é um personagem único na nossa geração, na história do judaísmo contemporâneo. A obra que ele nos deixa, a abrangência da sua obra é algo único e inigualável. Então, ele ficou muito conhecido pela tradução e comentário que ele fez sobre o Talmud, uma obra que lhe levou mais de 45 anos para concluir, e ele foi um pioneiro nessa obra, foi
o primeiro que teve até a coragem, alguns diriam a audácia, de assumir sobre si uma responsabilidade tão grande, mas com o intuito, o Talmud, principalmente a Gemara, foi escrita em aramaico. Mas aqui não é só uma questão do vernáculo, do idioma, existe todo o estilo peculiar do Talmud, seja da Mishnah e de forma muito mais acentuada na Gemara, que não é o estilo de estudo dos intelectuais, acadêmicos ocidentais no século XXI e etc. Não é? Então, em muitos aspectos, o Talmud, ele, para o público leigo, ou público contemporâneo, era como uma obra fechada, como um mistério inacessível, como algo codificado que precisava ser destrincado e etc., para poder se ter acesso. E o Rabino Adin se propôs a esse trabalho, iniciou a tradução e etc., e foi até o final, quando ele traduziu para um hebraico acessível. Depois essa obra já foi traduzida na íntegra para o inglês, ela está sendo traduzida para o francês, há volumes em espanhol e etc., em outros idiomas, mas o Talmud, que é a espinha dorsal do judaísmo, então ele se propôs a esse trabalho, que levou várias décadas, mas concluiu com êxito a tradução e explicação de todo o Talmud, de toda a Mishnah, de toda a Gemara. Então, nós não somos ninguém, não estamos habilitados para fazer comparações de vultos gigantescos na nossa história ou do conhecimento judaico, mas para se ter uma ideia, mesmo alunos de yeshiva, estudiosos da Torá, eruditos. Então é sabido que se estuda o básico para se começar a estudar e entender a Gemara, etc., estudar Gemara com Rashi, com o comentário do comentarista clássico Rashi, que viveu há cerca de 1100 anos atrás, e ele fez um comentário sobre a Gemara Talmud, e sempre, em todas as gerações, depois do comentário de Rashi, inclusive nem se entendia como era possível compreender o Talmud antes de Rashi, ou seja, que se tornou algo inconcebível estudar Gemara sem o comentário de Rashi. Ou seja, que a forma de entender a Gemara, entender o sentido das palavras e o texto, e o que ele passa, porque, como dissemos, o texto tem as suas peculiaridades e foi escrito de uma forma tal que não é de fácil compreensão. Então, se tornou um must, assim, estudar Gemara somente com Rashi. Mesmo outros comentários, nós temos na própria página do Talmud, nas edições clássicas, nós temos os outros comentaristas na outra ponta, na outra margem da folha, que são os Tosafot. Os próprios Tosafot, eles se baseiam, na verdade, eram da família de Rashi, até netos, bisnetos de Rashi, muitos deles, e eles se baseiam no comentário do avô para se aprofundar mais ainda, às vezes até contestando, às vezes demonstrando de onde ele extrai aquilo que ele estabelece nos seus comentários. Mas o famoso Rashi, que inclusive se fala, Rashi é um acróstico de Rab Shlomo Yitzhaki. O nome dele era Rab Shlomo, filho de Yitzhak, e as iniciais em hebraico formam o acróstico de Rashi. E popularmente se diz, sabe o que é Rashi? Um outro acróstico, Rabban Shel Israel, o mestre de todo Israel, porque as obras que ele escreveu. O Rashi também tem o seu célebre comentário sobre a Torá, que nós, inclusive, costumamos estudar diariamente uma parte da porção semanal, que é dividida em 7 partes, etc. Estudamos isso com o comentário de Rashi. Vieram e houveram outros comentaristas da Torá que cobriram toda a Torá com seus comentários, Ibn Ezra, Sforno, em diversas épocas, Rambano, Nachmanides, mas, sem dúvida alguma, o comentário básico, aquilo que se estuda desde uma criança que se inicia na escola judaica, até os alunos de yeshivot ou mestres e rabinos, o comentário clássico, básico para começar tudo, para estudar a Torá, para entender a Torá, o comentário de Rashi. E esse comentário dele também se estende pelo Nach, pelas outras seções do Tanakh, Neviim e Ketuvim, também para os livros dos profetas, escrituras sagradas, etc. Então Rashi fez o seu comentário tanto sobre a Torá escrita como a Torá oral.
sobre o Pentateuco, sobre todo o Tanakh e também sobre o Talmud, Mishnah e Gemara. Nós temos outros sábios, por exemplo, Maimônides, ele tem um comentário inteiro sobre a Mishnah. Ou ele escreveu também um livro de filosofia judaica, o Guia dos Perplexos. Ele tem a sua obra monumental, que abrange todos os aspectos da Halachá, todas as leis relacionadas com as 613 mitzvot que nós temos, sua obra Mishneh Torah, o Yad HaChazaká. Então, nós tivemos na nossa história, e isso pode se contar em cada milênio, esse nível de abrangência de obras, ou o que as obras abrangem dentro do aspecto judaico, porque às vezes nós tivemos alguns mestres especializados em comentários bíblicos, outros que eram especializados em interpretações talmúdicas, alguns que se especializaram no campo da halachá, da legislação judaica, mas alguns que fizeram não apenas uma obra, mas algumas ou diversas obras, cobrindo tantas facetas do judaísmo, isso mesmo em milênios nós podemos contar nos dedos de uma mão, quantos vultos gigantescos como esses nós tivemos. Falando em termos contemporâneos, quando nós falamos da abrangência da obra do Rabino Adin Steinsaltz, então, como nós falamos, o grande Rashi, mais uma vez, sem fazer comparações, etc., Rashi é algo sagrado, o estudo de Rashi para nós, mas em termos práticos, nós valorizamos tanto, estudamos o Rashi sobre o Pentateuco, o Rashi sobre o Tanakh, o Rashi sobre o Talmud. O Rabino Adin Steinsaltz teve o privilégio, e na verdade nos brindou e deu a nós o privilégio de ter acesso, através dos seus comentários, ele teve o mérito em vida de concluir um comentário, tradução, explicação e comentário com extensões e etc., sobre todo o Talmud, sobre toda a Mishnah e Gemara. Igualmente, ele completou um comentário moderno, acessível, no linguajar contemporâneo, para pessoas até que não estão familiarizadas com a linguagem da Torá, ou a linguagem dos mestres da Torá, etc. Ele concluiu um comentário sobre toda a Torá, os 5 livros da Torá, igualmente um comentário sobre todo o Tanakh, todos os 24 livros sagrados, né, do Tanakh. E ele prossegue na sua obra, junto com isso ele também concluiu, nós temos um comentário dele, explicações sobre toda a obra de Maimônides, sobre os 14 tomos, os 14 volumes da obra halakhica de Maimônides, Yad HaChazaká, o Mishneh Torah, que abrange todas as halachot, como nós dissemos. Então, há um comentário do Rabino Adin sobre isso, como da mesma maneira, além do comentário dele sobre o Talmud, nós temos aqui também um comentário dele sobre todos os 6 tomos da Mishnah, envolvendo todos os tratados da Mishnah. Então, um comentário completo. Então, aqui nós vemos a abrangência da sua obra, um comentário sobre toda a Torá, sobre todo o Tanakh, sobre toda a Mishnah, sobre toda a Gemara, sobre todo o Talmud, sobre toda a obra de Maimônides. E se isso não bastasse, há também uma explicação e comentário completo dele, de vários volumes, sobre todo o Tânia. Tânia, que é a obra mestra da Hassidut, é a chamada Torá escrita da Hassidut, então também sobre o Tânia completo, de ponta a ponta, há um extenso, interessante, profundo e, diria, especial comentário do Rabino Adin sobre todo o Tânia. Né? Isso além de diversas outras obras, de diversos outros livros, mas a abrangência daquilo que ele nos transmitiu, daquilo que ele nos deixou por escrito, o seu legado, inclusive sendo traduzido para diversos idiomas, isso é algo incrível, é algo fabuloso. Mas não é só apenas que ele traduziu. Ele, mais do que traduziu, ele explicou e ele comentou, e mais do que isso, ele tornou acessível. Porque diferente de outros comentários, sua tradução, seu comentário, ele fez voltado até para um público leigo,
como se diz, ensinar Torá, o Talmud, o Gemara para filhos de rabinos, ou para aqueles que tiveram talvez o mérito de nascer numa casa religiosa, ou receberem uma educação judaica desde a infância, então, aqueles que tiveram o privilégio de receber uma educação judaica primorosa desde a infância, que já os deixa encaminhados dentro desse estudo judaico, muito bem, mas a preocupação do Rabino Adin foi tornar tudo isso acessível até para o leigo, até para o sujeito moderno, de mentalidade ocidental, talvez aquele sujeito até que tem preconceito em relação a todos esses assuntos. Por isso, nas suas obras, por exemplo, você pega o comentário dele sobre a Mishnah, você vai encontrar lá centenas, se não milhares, de gravuras, ilustrações sobre tudo que é trazido sobre vegetais na Mishnah, ou para identificar com o nome científico de cada um, ou no reino animal, ou medidas, ou características, etc. Isso nós temos no seu comentário do Talmud, na Mishnah, no seu comentário da Mishnah ainda de forma mais acentuada, mas até a linguagem que ele se expressa no seu comentário do Tânia, os exemplos atuais que ele traz para ilustrar, ou recorrendo a explicações, ilustrando isso com conceitos da psicologia, da sociologia, ou comparando até com filosofias, etc. Então isso é uma coisa inigualável, que tornou todos esses ensinamentos, todo o judaísmo, Torá escrita, Torá oral, a parte mística do judaísmo, a parte revelada do judaísmo, a parte aláhica, tornando isso acessível e próximo de cada um. Existe um provérbio dito por um pensador que fala que conhecimento ainda não é inteligência. Hoje em dia, com Google, buscas e etc., pode haver muito conhecimento disponível, mas conhecimento, o mesmo acúmulo de conhecimento ainda não quer dizer inteligência. A pessoa ter inteligência, perspicácia, é outra coisa, é mais do que simples conhecimento, do que acumular conhecimento, etc. E continua o dito nos falando, e por sua vez, inteligência ainda não é sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento, e é mais do que inteligência, e talvez tudo isso acumulado acaba levando a algo maior, mais elevado e sublime, que é a sabedoria. No Rabino Adin nós podemos dizer que havia presente conhecimento, inteligência e muita sabedoria. Como o Time Magazine escreveu sobre ele, que uma mente como essa aparece uma vez a cada 1000 anos. Então uma pessoa dotada de uma inteligência única, com tanto conhecimento que ele dedicou ao campo do estudo da Torá, mas não reteve isso só para si, muito pelo contrário, ele assumiu, ainda muito jovem, ele assumiu como missão de vida tornar a Torá acessível para todos. E todos os aspectos da Torá. Não somente a Torá escrita, mas até mesmo o Talmud, que parecia um livro codificado, inacessível, e alguns diziam que é para ser assim, não é qualquer um que vai chegar a estudar Talmud e Gemara. Ele procurou ser um facilitador, estabeleceu pontes, abriu portas que estavam cerradas durante muitos séculos e muitas gerações. Ele abriu essas portas, estabeleceu essas pontes, tornou acessível chegar a esses estudos, a esses conhecimentos, qualquer pessoa. Independente da sua formação, independente das suas convicções anteriores ou atuais, independente... Mas todo aquele que queira ter conhecimento, que ele possa ter esse conhecimento. O Rabino Adin, além das suas obras, são centenas. Por exemplo, eu em casa devo ter 100 livros dele, talvez seja pouco, talvez mais. Inclusive, eu até quero dizer que ele escreveu livros de todos os tipos, em todas as áreas. Mas para mim, simplesmente, quando eu sabia que foi publicado um novo livro dele, nem me importa o título, eu vou e compro, porque eu sei que é um tesouro precioso, independente de qual seja o tema, independente sobre o que versa, mas eu sei,
vindo das mãos dele, se é uma obra dele, é algo único, algo especial. Então, primeiro eu compro para depois saber do que se trata e sei que nunca vou me decepcionar. Então, a influência que ele, através das suas obras e também dos seus ensinamentos, das suas aulas, etc., a influência que ele teve sobre o mundo, e não só o mundo judaico. Rabino Adin também tinha uma formação acadêmica, e eu vi transcrições de simpósios que ele fez na Oxford University sobre Kabbalah e etc. Mas ele era convidado em diversos lugares do mundo, para públicos muito seletos, e em áreas acadêmicas. Ele tinha contato desde cientistas até governantes, enfim. Então, e tudo isso sem buscar, quer dizer, ele numa simplicidade incrível, sem traços de celebridade, etc. Mas simplesmente ele era uma Torá viva, ele personificava todos esses valores da Torá em si. E algo interessante, o Rabino Adin, ele não quis. Eu tenho aqui em Israel, em Jerusalém, eu sou vizinho de porta, praticamente com um dos seus filhos. E temos oportunidades de conversar, né? Então eu perguntava, puxa, mas ele podia ter, como assim, tipo, estabelecido como uma comunidade. Ele tem discípulos, tem alunos, estudaram nas suas instituições, ele tem yeshiva aqui, ele abriu, lhe foi permitido justamente a ele abrir uma yeshiva ainda na então União Soviética, quando ainda o comunismo não tinha caído por completo. Então ele tem instituições de ensino e etc., mas ele nunca buscou, sabe o que? Ele vai ter um séquito de seguidores, de adeptos, de fiéis, então ele tem alunos e ele tem discípulos, etc., mas ele não buscou formar algo em torno de si. O que ele destacava é a Torá, os ensinamentos da Torá, e sem personalismo, sem, inclusive, uma pessoa com tanta erudição, com tanto conhecimento, mas que sabia, não só sabia deixar o seu ego de lado, mas a gente não via o ego, a gente via aqui uma pessoa buscando a verdade, buscando os valores sagrados, buscando espiritualidade, amor a Deus, amor à Torá, amor ao semelhante, à criatura, esses valores que ele não cansava de transmitir e repetir, etc. Mas essa proposta de tornar a Torá acessível a todos e de forma amigável, ou seja, incentivando algo que a pessoa começa a ler, quer continuar, não só que entende, mas gosta e aprecia. Ele durante muitos anos dava aulas no rádio aqui em Israel, inclusive ele dava também aulas de Tânia pelo rádio. Ele dava aulas para grupos especiais de pessoas onde entre elas não havia nenhum religioso. Estava presente neste grupo o presidente de Israel, acadêmicos, professores e doutores em diversas áreas, etc. E ele conduziu esses grupos, e essas pessoas sempre ficavam maravilhadas com ele, ficavam maravilhadas com o judaísmo, mas era com a forma dele transmitir o judaísmo. Porque vários aspectos judaicos, que quando conhecidos de outra maneira, jamais foram percebidos ou apreciados, então ele sempre soube mostrar a beleza, a riqueza, a aplicação prática nas nossas vidas de todos esses valores, etc. Então ele nos abriu portas de acesso para todos os tesouros que existem no judaísmo. E essa era a sua filosofia, e esse era o seu objetivo, tornar a Torá acessível a todos, ensinar a Torá para todos. Existe um livro dele de introdução à Kabbalah, 13 pétalas de rosa, famoso, que já foi traduzido para o alemão, para o japonês, para o coreano, e etc., e tantos idiomas, mas o seu objetivo era tornar a Torá acessível a todos, seja que Torá, seja Talmud, ou mesmo Kabbalah, o Hassidut, não é um privilégio de poucos, ou que deve ser guardado a 7 chaves, ou que primeiro nós vamos fazer sindicância para saber se a pessoa tem o direito de querer se aproximar desses conceitos. Dizia, não, vamos. Ele abriu até de forma escancarada os conhecimentos de Torá para todos.
ele não foi pouco contestado, ele foi muito contestado, apesar que por motivos políticos, por agendas interesseiras, com interesses alheios e políticos, mas houve uma época, isso como de repente em função de circunstâncias políticas, depois de décadas que ele já fazia o seu trabalho, de repente houve um grupo que caiu sobre ele, o criticando sobre a tradução do Talmud, a explicação do Talmud, etc. Mas ele mesmo com todas as críticas e de outras obras que ele publicou, ele não se intimidou e continuou fazendo o seu trabalho abnegado e esse trabalho especial. E nós podemos dizer que no final das contas, talvez o maior elogio que ele possa ter e considerar é que supostamente aqueles que se opunham a sua linha, como traduzir o Talmud, explicar, e assim, no final, isso abriu as portas para que surgisse uma outra monumental obra de explicação do Talmud, etc., que na verdade acabou sendo concluída até antes da dele. E sabem por que isso aconteceu? Porque esse trabalho de explicação do Talmud, etc., que ele fez sozinho. Essa obra monumental paralela que surgiu em seguida, na verdade, imitando aquilo que ele iniciou, num outro estilo, diferente, etc. Mas se ele não tivesse tido até a coragem e a audácia de ser o pioneiro e iniciar, isso não teria acontecido. Mas isso aconteceu quando se reuniram num esquema editorial especial, uma equipe de cerca de 50 grandes rabinos, que durante anos ficavam diariamente debruçados apenas e tão somente sobre isso, então desenvolveram essa obra também, uma tradução e uma explicação sobre toda a Guemará, sobre todo o Talmud. Mas, como nós dissemos, isso foi elaborado e feito através de uma equipe de dezenas e dezenas de eruditos trabalhando juntos simultaneamente e intensivamente. Por outro lado, o trabalho do Rabino Adin era um trabalho até um pouco solitário, que ele fazia sozinho essa obra. Mais tarde, depois, ele desenvolveu nas outras obras equipes que o assessoravam e etc. Mas o Talmud, de fato, é algo que ele fez sozinho, mas ele abriu o caminho para todos. Ele não só foi o pioneiro, mas ele mostrou o que podia ser feito e como poderia e deveria ser feito, e assim ele foi seguido e também imitado. O Rabino Steinsaltz tinha um contato muito profundo e íntimo com o Rebbe. E era algo muito interessante. O Rabino Steinsaltz era um erudito sem tamanho, um intelectual inigualável, e uma pessoa com tanto conhecimento, com tanta riqueza, etc. Interessante que a primeira vez que ele chegou ao Rebbe, que veio pessoalmente ao Rebbe, foi no ano de 1970, quando estavam se celebrando 20 anos desde o momento que o Rebbe assumiu a liderança do movimento Chabad, etc., e houve a conclusão de um Sefer Torah especial, enfim. E naquela ocasião, o presidente de Israel, Zalman Shazar, que esteve diversas vezes com o Rebbe, e ele era também de uma família hassídica de Chabad, então ele foi convidado para esse evento em Nova York. Ele não podia estar pessoalmente, ele enviou como emissário seu para representá-lo o Rabino Adin Steinsaltz. O Rabino Adin, já naquela época, como nós dissemos, ele encabeçava um grupo de estudos. E esse grupo de estudos, não sei se começou até na casa do próprio presidente Shazar, que envolvia muitas personalidades especiais da elite israelense, intelectuais, eruditos, cientistas, professores de diversas áreas. Então, e esse grupo se manteve durante muitos anos. Então havia também esse contato dele com Shazar. Interessante que nós vemos depois desse evento uma carta que o Rebbe escreve para Shazar. E nessa carta, o Rebbe agradece a ele, mesmo não estando presente pessoalmente, por ter enviado um emissário, e um emissário tão especial. E ele o Rebbe escreve para Zalman Shazar, então presidente de Israel, nas suas cartas você já me escreveu muito sobre as qualidades dessa pessoa, do Rabino Adin. Mas agora que eu o conheci pessoalmente, eu vejo que ele tem muito, muito mais qualidades do que tudo aquilo que você descreveu e que eu podia imaginar. E esse contato
dele com o Rebbe também é uma coisa muito interessante. Inclusive ele escreveu um livro, My Rebbe, Meu Rebbe, como ele vê o Rebbe, como, enfim, é um livro interessantíssimo que foi publicado em alguns idiomas, né? Mas nós vemos, é muito interessante, nós temos em vídeo alguns encontros dele com o Rebbe nas célebres distribuições de dólar que o Rebbe fazia aos domingos. Nós vemos quando ele passava pelo Rebbe, como se ele se anulava por completo. Nós vemos até na sua linguagem corporal, que ele, passando pelo Rebbe, como se considerava nulo, nada insignificante. Ou seja, diante do Rebbe ele passava com tamanha reverência, e mais do que isso nós sentíamos até... e ele falava sobre isso, quem sou eu para ocupar o tempo do Rebbe? Às vezes as pessoas passavam na fila, queriam pedir alguma coisa, falar alguma coisa, tem uma fila aqui gigantesca com milhares de pessoas, eu vou atrapalhar o Rebbe, eu vou tomar o tempo dele com tolices e etc. Então nós vemos como ele passava, ele pegava o dólar e como saía correndo, quase parecia que estava fugindo porque não queria incomodar o Rebbe. E diversas vezes nós vemos algo interessante, e o Rebbe manda chamá-lo de volta. E o Rebbe começa a perguntar como vai, como está a sua parnassá, o seu sustento, ou quais os últimos livros publicados, e etc. E nós vemos como o Rebbe, com tanto carinho e atenção como o próprio Rebbe, valorizava ele. Mas isso é algo interessante, até a sua relação com o Rebbe. Ele era uma pessoa que buscava a verdade, como nós falamos, sabendo deixar até o ego de lado, e às vezes essa verdade vinha até de uma forma um pouco ácida, nos seus farbrengens, nas reuniões, encontros racídicos, mas uma pessoa que não tinha papas na língua, e falava o que achava e pensava, e às vezes era muito crítico também, mas fazia tudo isso com muito e muito amor. Isso que eu queria relacionar com a Mishnah que nós estudamos. Uma pessoa que amava as criaturas e aproximava-as da Torá. Ele tinha amor imenso. Amor pelo povo de Israel, amor pela humanidade, amor pela Torá de Israel, amor ao próximo e amor à Torá. E esse amor era tão grande que mesmo eu às vezes observava um grande intelectual como ele, às vezes ele sentava com pessoas que vinham com conversinhas fiadas e probleminhas e coisas assim, mas ele com toda a paciência, e até porque simplesmente uma pessoa com amor para dar aos outros. E esse amor é que impeliu ele a tudo isso, dizendo, eu preciso transmitir Torá, passar a Torá, deixar a Torá acessível a todos. Isso é o que ele fez na sua obra, tanto na obra escrita como também nas suas aulas, nos seus ensinamentos e etc. Eu particularmente, eu sou um entre centenas de milhares, se não milhões, que me beneficio dos seus ensinamentos, das suas obras. Eu me lembro há cerca de 50 anos atrás, eu me lembro quando era época pós-bar mitzvah, etc., quando no Brasil chegou o primeiro volume, Masechet Brachot, do primeiro tratado talmúdico, né? Traduzido para o hebraico, com explicações, com gravuras, com etc. Uau! Então era um jovem adolescente que estudava em escola judaica religiosa e já tinha tido algum acesso ao estudo da Mishnah, um pouquinho de Gemara e etc. Mas de repente, quando a primeira vez que nós vimos um grupo de jovens essa obra e nos reunimos e sentávamos, o rabino ele encomendou diversos volumes, e, puxa, isso dava um prazer imenso de aprender, de estudar, e assim prosseguimos. E depois, como eu disse, me tornei não só um colecionador dos seus livros, mas um leitor assíduo de suas obras e dos seus ensinamentos, que é algo fabuloso e algo fantástico. Tive algumas oportunidades de conversar pessoalmente com ele. E talvez, uma que foi a mais marcante, uma vez eu visitei há muitos anos atrás, com o intuito até de tentar trazê-lo para o Brasil. Depois ele chegou a visitar o Brasil algumas vezes, mas, enfim, naquela época isso acabou não vindo a cabo. Mas, alguns anos atrás, eu me lembro, era uma sexta-feira à tarde, pouco antes do Shabat, tive o privilégio de estar com ele no seu escritório durante 2 horas seguidas. Estávamos fechados no escritório, quem eu conhecia ele com seu cachimbo,
E lá eu me sentia mais ou menos como Kohen Gadol no Kodesh HaKodashim, no lugar mais sagrado do Beit HaMikdash, no Santo dos Santos. No dia de Yom Kippur, ele trazia dentro do Kodesh HaKodashim o incenso, Ketoret, e se espalhava fumaça por todo o ambiente. Então era um momento sagrado, um local sagrado, e envolto por essa fumaça espessa. Lá era do Ketoret, mas na época, naquele momento, eu me senti da mesma forma. A sensação, essa experiência de estar dialogando com um gigante desses. Então a sala cheia de fumaça era do cachimbo, não era do Ketoret, mas só no início da conversa, de repente eu percebia, puxa, só para puxar a conversa, você é do Brasil, o conhecimento que ele tinha de história do Brasil, de geografia do Brasil, de política brasileira, de mentalidade do Brasil, como de diversos assuntos. Eu digo, aquela conversa, tipo, você precisava se segurar, porque passava de assunto para assunto, e ele tinha insights tão geniais sobre cada coisa, de uma forma, uau, você via que a mente é um manancial incessante, uma coisa única, que causava perplexidade. Você sai de lá com tanta, não só informação e conhecimento, mas você vê sabedoria. Eu me recordo que eu perguntei, um dos assuntos principais que estava tratando com ele era sobre formas e meios de viabilizar judaísmo para pessoas que estão afastadas e assimiladas, meios de aproximação, e expus a ele diversos, e para ele não era novidade, falei, olha, tem aqueles que atuam assim, tem aqueles que agem assado, e etc. E ele dizia, não é isso. Explicava cada coisa, não, isso não serve, isso não tem sustentação, isso não vai... E explicava o porquê. E eu me lembro que chegou um momento, explicava com muita lógica, com muita pertinência, além da sua experiência, chegou um momento que eu perguntei, mas então, Rabino, então o quê? Se não é isso, não é aquilo, então qual é o caminho ideal? Ele não me respondeu, ele apenas disse, olha, eu já te poupei tanto trabalho e energia, já te falei tudo que não é, agora só... Então já torna muito mais fácil, nem que seja por exclusão, de descobrir o que é. Então agora vá você e descubra você mesmo. Mas pelo menos eu te ajudei. Esse era o estilo dele, uma coisa muito interessante. Mas além de todo conhecimento, erudição, depois do seu falecimento eu vi um artigo dramático de uma pessoa que eu conheço, uma mãe jovem que teve uma tragédia na vida. Eu conheço bem a mãe, conheço bem a família, e num trágico acidente eles perderam uma linda criança, uma filha, uma linda menina com seus 4, 5 anos de idade, pelada, enfim. Então, imaginem que trauma é esse. E já são passados mais de 10 anos, mas isso, Deus nos livre, só quem Deus nos livre passou por uma tragédia dessas, talvez pode ter a dimensão do trauma emocional que isso deixa. Mas eu li um artigo muito interessante, escrito por essa mãe, logo após o falecimento do Rabino Adin, quando ela conta que na busca de consolo e conforto e etc., ela teve algumas conversas com ele, e ele, a paciência que ele dedicou a ela durante várias horas. E ela conta como eram, tanto no lado filosófico, como no lado emocional, psicológico, como até com humor, e ela descreve a atenção que ele deu e como ela dizendo, olha, foi a única pessoa que conseguiu me tirar dessas trevas, dessa escuridão que ela se encontrava. Então esse lado humano dele também era uma coisa fantástica e fabulosa. A sabedoria dele, tudo que ele, sabe, ele não procurava nem expor, nem demonstrar. E muitas vezes é necessário ter grandeza para saber apreciar a grandeza de indivíduos como esses, né? Então, alguns anos atrás eu vi uma obra interessante que foi publicada nos Estados Unidos por um Yehudi lá, que é um Baal Teshuvah, e ele escreveu um livro de 200, 300 páginas. Daí eu fui descobrir o que é essa obra. Ele conta que, de uma forma ou de outra, ele ouviu palestras. O Rabino Adin viajava muito, ele era muito requisitado e convidado em diversas partes do mundo para dar conferências e palestras e seminários e etc. E diversas vezes ele vinha para os Estados Unidos. Não me lembro se esse judeu é da Califórnia, de onde ele é, mas ele pediu para o Rabino Adin, me faça um favor. Quando você souber que você está para vir para os Estados Unidos, me avise, sei lá, com semanas de antecedência, me diga quais as datas que você está. Ele diz, por quê? Porque eu quero ser o seu motorista.
eu vou ajeitar os meus negócios, etc., nos dias ou na semana, o tempo que você estiver aqui, eu quero te acompanhar, eu quero ser o teu motorista quando você estiver aqui. Na verdade, o que ele queria? Ele queria ter oportunidade, não é, entre levar ele do hotel para o seminário, ou para a sinagoga, ou para onde for, de conversar com ele, interagir com ele, e é isso que aconteceu. Então, nesse livro, ele transcreve diálogos, conversas de o que ele aprendeu do Rabino Adin, não é, dirigindo com ele de cá para lá, 15 minutos aqui, 20 minutos lá, nessa estrada, ou até levar para o aeroporto, o quê? Mas é algo interessante que só ilustra isso, que pessoas que sabiam apreciar, então não desperdiçavam nenhuma oportunidade de estar um minuto com ele e aproveitar da sua grandeza, da sua sabedoria. E ele nos deixa um legado fabuloso, perene, com valor imensurável, aplicação prática para as nossas vidas, com orientações, com soluções. E essa fica a mensagem que nós queremos deixar. Aproveitem tudo isso, façam bom uso de tudo isso. Existem algumas obras dele em português. Para quem fala português ou só português, eu recomendo enfaticamente, vá atrás, procure as obras do Rabino Adin, adquira esses livros e leia e releia. E aproveite porque são verdadeiros tesouros. E espero, se Deus quiser, que editoras judaicas brasileiras se proponham a traduzir mais obras dele, porque realmente são obras únicas no seu estilo e de um valor especial e com um impacto especial e que tem tanto a enriquecer e acrescentar nas nossas vidas, agregando valor em todos os aspectos da nossa vida. Para quem entende inglês ou hebraico, eu sugiro, procurem, façam uma busca no YouTube, vocês vão encontrar, não poucas, talvez também não tantas, mas vão encontrar várias palestras, ensinamentos, depoimentos dele que são verdadeiros tesouros. Então, quem entende o hebraico, o inglês, procure nesse idioma e vocês vão se deliciar. E aqui a ideia não é só de se deliciar ou deleitar, mas é absorver, internalizar e aproveitar desses ensinamentos. E agora também as suas instituições e a sua família, eles também estão lançando um aplicativo no qual há até ensinamentos diários dele que são publicados, que são postados e transmitidos, etc. Mas fica aqui a recomendação enfática de aproveitar ao máximo. Na verdade, ainda há para ser publicado, ou seja, de transcrições de aulas em áudio, de aulas em vídeo sobre diversos temas que ele deu. Existe ainda um material, se me conta o seu filho, um material para publicação de várias dezenas de livros. Em inglês há uma literatura imensa dele sobre o Tânia, sobre o Hassidismo, sobre o Talmud, sobre a Kabbalah, sobre todos os assuntos judaicos que você pode imaginar. Então, a mensagem que fica é: vamos aproveitar e aproveitar ao máximo os ensinamentos que o Rabino Adin nos deixou, que ele transmitiu e dedicou uma vida inteira para deixar isso para nós, e de fato isso são tesouros incalculáveis que vão nos acompanhar e continuar nos inspirando até a chegada de Mashiach, nada menos que isso. E esses ensinamentos, com certeza, mesmo nessas épocas conturbadas que nós vivemos, eles têm poder de nos iluminar, de nos inspirar, de nos dar entusiasmo, vibração, na prática de judaísmo, na elevação espiritual, que tudo isso seja também em mérito da alma tão querida e especial do Rabino Adin Even Israel Steinsaltz.